Estamos na lição de número 6 com o título O Nascimento de Isaque. É muito importante essa lição porque foi um milagre extraordinário operado pelo nosso Deus na vida de um homem com 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos de idade, estéril, e a Bíblia deixa bem claro, já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não havia nem mais as regras para aquela mulher. Então Deus é o Deus do impossível, e justamente quando ele fala com Abraão, lembrando da promessa, ele cita aqui em Gênesis 18 e 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É uma pergunta feita a Abraão. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A verdade prática, Deus é onipotente, e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Então, se é a vontade de Deus, dará certo. E se não é a vontade de Deus, sossega o teu coração e fique em paz. A introdução. Nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Operando Deus, quem é que pode impedir? Então, se o nosso Deus tem um plano, se o nosso Deus tem um projeto, e o plano de Deus principal, o projeto de Deus principal é a salvação. Por isso eu costumo dizer que para o homem ir para o inferno tem que ser muito cabeça dura. Por quê? Porque Deus tem um projeto, Deus chama de um lado, chama de outro, usa uma pessoa aqui, usa outra pessoa ali, abraça o coração, o Espírito Santo visita, fala o coração. Então aqui na primeira parte, as consequências da impaciência de Sara. No item 1, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Lembram-se, Deus escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso, certamente porque, ante a situação de sua velhice e da Sara, a ideia de terem um filho causava o que? Causava estranheza às pessoas que viam, causava riso, né? Abraão riu-se ao ouvir a promessa de Deus. Vocês lembram? Porque Abraão também no seu íntimo diz assim, ó: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, olha só, no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ele riu e Sara posteriormente também. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles. Quantas vezes também você e eu, às vezes rimos da situação. Por quê? Porque é algo tão impossível, é algo que já saiu da sua situação, da nossa compreensão, né? É algo que não está mais na esfera humana, então a gente ri daquilo e fala somente Deus nesse momento. Então pode rir, pode sorrir, porque Deus vai agir, amém? No item 2, Ismael zomba de Isaac. Aqui está o perigo, olha. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a sua serva egípcia, para Abraão, se unisse, né, a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Então, naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento do menino, né, e o crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, começa o quê? A zombar dele também. Olha os problemas familiares que ela mesma causou. Sara na sua impaciência. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então o menino, né, já tinha uma certa idade, a mais do que o Isaac, e ele aproveitava da situação. No item 3, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara e Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia mais. Assim, Sara
ela não estava mais suportando, não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução daquela situação é muito triste. Por quê? Porque ela disse assim, ó, deita fora esta serva e o seu filho. Então veja bem, que situação difícil para Abraão. Ela queria mandar embora a mulher, Abraão naquela tristeza, e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Então, essa situação foi constrangedora, essa situação não foi fácil, porque a Bíblia, né, ela ela é claro, né, de maneira resumida, que senão seria um calhamaço de folhas e folhas e folhas contando as histórias, mas Abraão com certeza ficou muito triste. Sara também não estava contente com essa situação, e muito menos Agar, que não imaginava que seria mandado embora. Parte 2. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Então Abraão fez um grande banquete naquele dia. Segundo os historiadores, naquele tempo a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente tudo estaria normal, né? Mas era por engano. No item 2, a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar, Ismael, né, zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse a mãe e o filho. Então ela pediu a Abraão e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito, muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então Abraão ficou triste, situação difícil, a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado, né? Então, a situação realmente foi uma situação muito difícil. Foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. Então, veja bem, espere em Deus, tenha paciência. Deus tem como solucionar a nossa situação, mas o Senhor não, mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, o Todo-Poderoso falou com Abraão que faria o filho dele com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara na sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então, Abraão confiou no Senhor, né? Deixou que a serva fosse embora com seu filho, e Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael. Por quê? Porque Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que zela, Deus é o Deus de misericórdia. Então Deus, ele está sempre pronto, né, a nos atender, está sempre pronto a nos socorrer. E a parte 3 aqui então diz, Abraão despede Agar e Ismael. É, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. No item 1 aqui, Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão muito difícil, muito triste para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma situação difícil que precisamos tomar? Temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, Deus disse a Abraão que poderia fazer. Por quê? Porque Deus iria cuidar. Foi uma situação difícil, eles arrumaram um problema e Deus agora estava ajudando o quê? A solucionar aquele problema. Diz assim a Bíblia. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba, e Deus lhe acompanhando, Deus descendo a providência daquela mulher. No item 2, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhes deu foi pão, o pão, né, e um odre de água. A mãe e o menino encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre, né, de água não dariam para mais do que 1 ou 2 dias. Que a água depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As experiências eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Então deixou seu filho, então ela deixou seu filho debaixo de uma das
pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado, né? E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou, diz assim, ó, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Então ela começou a chorar. Diz a Bíblia que agora no No item item 3. 3, Deus ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, Deus também ouve o nosso clamor. Jeremias diz, né? Clama a mim. Deus falou para Jeremias naquela situação tão difícil. E olha aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos. Então, quando Deus abriu os olhos de Agar, viu um poço de água. Então, a bênção estava bem próximo dela, mas não estava enxergando. Quantas vezes a bênção está próximo de você, mas você não está vendo, enxergando? Precisamos orar para que Deus nos dê estratégia. E foi, se encheu o odre de água e deu de beber o moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, e foi ele, né, tornado uma grande nação, que são os árabes. Então Deus está sempre pronto para nos socorrer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Saiba que o teu socorro vem do Senhor. Amém? Conclusão, finalizamos essa lição afirmando que Deus de Abraão, que o Deus de Abraão é fiel, suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, né? E a sua promessa foi fiel. Então, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, formando a nação de Israel. E também a promessa que de Israel todas as famílias serão abençoadas. De Israel vem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Perguntas número 1. Quem escolheu o nome de Isaac? Qual o seu significado? O próprio Deus escolheu esse nome e o significado é riso. Pergunta 2. De acordo com a lição, qual foi a segunda providência de Abraão depois do nascimento de Isaac? A segunda providência de Abraão foi circuncidar o menino. Pergunta 3. O que fez Abraão para comemorar o desmame de Isaac? Abraão fez um grande banquete, que era o costume daquela época. Pergunta 4. O que Abraão ofereceu a Agar antes de ela e seu filho deixarem sua casa? Ele ofereceu o pão e o odre de água. Pergunta 5. Para onde foi Agar e Ismael ao saírem da casa de Abraão? Foram para o deserto de Parã, e Deus ali cuidou deles, se tornou a grande nação, que são ali os árabes. Deus está sempre cuidando de cada um de nós. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.